Senhor Douglas Paulo Bertrand Renault, pró-reitor de Relações Empresariais e Comunitárias da UTFPR. Senhor Rodolfo Eduardo Vertuan, diretor-geral do Campus Toledo da UTFPR. Senhor Evandro Marcos Collin, diretor de Relações Empresariais e Comunitárias do Campus Toledo. Destacamos e agradecemos ainda a presença das seguintes autoridades: Senhora Raquel Ribeiro Moreira, diretora de Graduação e Educação Profissional do Campus Toledo da UTFPR. Senhora Bárbara Winiarski Diesel Novaes, diretora de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Toledo da UTFPR. Senhor Rodrigo José Kirsten, diretor de Administração e Planejamento do Campus Toledo da UTFPR. Elisane Maria de Siqueira William, chefe de gabinete do Campus Toledo da UTFPR. Senhor Cássius Rossi de Aguiar, assessor de Relações Empresariais e Comunitárias do Campus Toledo. Senhor Renato Eisen, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias e Biociências. Senhora Viviane da Silva Lobo, professora do curso de Tecnologia em Processos Químicos do Campus Toledo e ex-diretora do campus da UTFPR Campus Toledo. Senhora Maiângela Oliveira Gomes Sete, diretora de Gestão em Comunicação. Agradecemos também os gestores do Bioparque, o diretor da Fundação Araucária, senhor Ramiro Warhaftig, e representando o prefeito do município, Lúcio Demarchi, o secretário de Planejamento Estratégico, senhor Norisvaldo Penteado de Souza. Agradecemos ainda a presença dos vereadores e secretários do município de Toledo. O complexo universitário será construído em uma área de 37.375 metros quadrados e trará, sem dúvidas, mais desenvolvimento para a região, convergindo para o objetivo do Bioparque de promover uma transformação social através da educação. Atualmente, o TFPR Bioparque mantém em parceria o mestrado profissional em Tecnologias e Biociências, PPG Bio, e um laboratório que desenvolve pesquisas na área de manufatura aditiva. Passo a palavra para o senhor pró-reitor de Relações Empresariais. Eu acabei de perder o som, não sei se vocês me escutam. Ok. Estamos ouvindo. Muito bom dia a todos. Inicio cumprimentando nossos anfitriões, o casal senhor Luiz Donaduzzi e a senhora Carmen Donaduzzi, idealizadores dessa iniciativa maravilhosa denominada Bioparque. Cumprimento também o nosso magnífico reitor, professor Luiz Alberto Pilati, e nossa vice-reitora, professora Vanessa Ishikawa Razotto, cuja equipe, com muita honra, eu integro na gestão da UTFPR. Cumprimento o professor Rodolfo Vertuan e o professor Marcos Collin, diretor-geral e diretor da DIREC, respectivamente, no Campus Toledo, campus este que será recebedor da área a ser doada para o TFPR. Cumprimento o professor Cássio Aguiar e a professora Viviane Lobo, que tiveram um papel de grande importância nesse processo de interação com o Bioparque. E, no nome deles, cumprimento toda a equipe da UTFPR Toledo que participa desse evento. Cumprimento a senhora Rúbia Porsche e, em seu nome, toda a equipe do Bioparque aqui presente. Tivemos muitas oportunidades de interação com vocês nos últimos anos. Vocês são uma equipe fantástica. Cumprimento prefeitos e vereadores do Toledo, e essa iniciativa toda só faz sentido com o apoio político que vocês nos dão. Da mesma forma, cumprimento o governo do Paraná, em especial a pessoa do Ramiro Warhaftig, presidente da Fundação Araucária. Vocês têm nos apoiado muito. Cumprimento todos os convidados e profissionais da imprensa aqui presentes, agradecendo a presença ao vocês testemunharem esse importante evento. Senhor Luiz, estou hoje muito feliz.
Eu entrei na gestão da reitoria em outubro de 2016. E a primeira atividade que eu tive como pró-reitor, a convite do reitor Pilati, foi ir até Toledo conhecer uma iniciativa que estava iniciando o Bioparque. Foi nessa oportunidade que eu conheci o senhor, a dona Carmen, conheci a Prate Donaduzzi, conheci a proposta do Bioparque, principalmente na forma... Parou o som? Principalmente na forma de uma maquete, que nos impressionou muito. Nós estamos na última semana dessa gestão, e essa oportunidade que nós estamos vendo aqui é a coroação desses 4 anos de interação. O Bioparque, ainda em início de operação, já tem renome nacional. Todos os eventos que eu tenho participado, seja do governo estadual ou mesmo eventos nacionais, com a participação do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem feito referência ao Bioparque como um parque tecnológico privado de grande sucesso. Parabéns pela iniciativa. É uma honra para a UTFPR participar desse processo. O nosso DNA inclui a inovação e a interação com o meio empresarial, e o Bioparque nos fornece o contexto ideal para essas ações. A UTFPR ganha muito ao se instalar no Bioparque, e a recíproca também é verdadeira. O Bioparque, com a presença dessa jovem universidade chamada UTFPR, que em outubro completará 15 anos de existência, já tem forte presença internacional, se destaca nos rankings e se destaca na inovação, com reconhecimento pelo INPI e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. A presença da UTFPR no Bioparque é mais um selo de qualidade para esse importante parque tecnológico. Nos últimos 2 anos, a interação entre o Bioparque e o UTFPR foi bastante profícua. Destaco o curso de especialização em análise experimental, com 31 monografias defendidas, e o mestrado profissional em tecnologia em biociências, que foi o único mestrado profissional aprovado no MEC dentre as 82 propostas submetidas. Sr. Luiz, nos próximos anos, à medida que se fortalece ainda mais a relação entre o TFPR e o Bioparque, vocês terão cada vez mais certeza de como o TFPR é uma instituição parceira, de confiança, de grande capacidade de trabalho e capaz de produzir resultados de qualidade. Somos muito agradecidos em participar do Bioparque. Fica aqui o nosso muito obrigado. Muito bem, agradeço as palavras, né? Na sequência, convidamos o senhor reitor da UTFPR, professor Luiz Alberto Pilati, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Senhor Luiz Donaduzzi, um prazer revê-lo distante, mas de forma virtual. A dona Carmen, espero que estejam bem, que dentro da medida do possível aí estejam conseguindo manter as medidas que são necessárias. É uma satisfação estar aqui com um conjunto importante de amigos. Cito a nossa querida professora Vanessa Razotto, vice-reitora da instituição, o professor Douglas, que já me antecedeu na fala e foi um grande entusiasta dessa proposta, uma pessoa que acreditou junto com o Cássius, uma iniciativa que veio da época quando a Viviane era diretora, está presente, saúdo a Viviane, saúdo o Rodolfo, diretor do Campus Toledo, e todos os servidores aqui presentes, os nossos parceiros aí nas tratativas da equipe do Bioparque, nosso amigo Ramiro,
pessoa fundamental aí no desenvolvimento do estado do Paraná, com iniciativas fantásticas. Não posso deixar de citar o Zac, que sempre, nos momentos difíceis, quando parecia que não ia dar certo a coisa, ele sempre intercedia, sempre fez muito esforço por acreditar que essa iniciativa era uma iniciativa boa para todos, as autoridades políticas, enfim. Esse é um momento de extrema importância. Eu, 4 anos atrás, iniciei minha trajetória como reitor. Nós tivemos resultados fantásticos durante essa gestão e eu estamos encerrando aí a gestão com extrema felicidade. É um dos meus últimos atos como reitor e é com muita felicidade que eu estou assinando essa doação, enfim, esse trabalho que foi desenvolvido por muitas mãos. Eu acredito que nós precisamos de um novo Brasil. E esse novo Brasil se constrói de uma forma diferenciada. Iniciativas como a que está acontecendo aqui, que em última instância tem muito a ver com aquela ideia que há muito tempo faz parte da academia, enfim, da tríplice hélice, aqui se efetiva. A academia, a universidade, o setor privado, e aí o Bioparque é uma iniciativa das mais importantes do Brasil, e o setor político está aí, o Ramiro está aí, a mobilização dos políticos, enfim, de toda a região, mostram que a junção desses atores é a possibilidade efetiva que nós temos para construir um novo país. Senhor Luiz, uma coisa que o senhor pode ter certeza. A UTF-PR, apesar de ser uma jovem universidade, uma universidade que está debutando aí nos seus 15 anos, que acontecerá nos próximos dias, tem uma história de aproximadamente 111 anos. E essa universidade, que é a universidade mais paranaense, que encontra-se instalada em todas as regiões do estado do Paraná, que é a universidade entre todas as universidades federais do Brasil, a maior multicamp, que é a universidade hoje que tem a maior graduação do sul do Brasil. Nós somos maiores que a Federal do Rio Grande do Sul, que a Federal de Santa Catarina, que a Federal do Paraná, e somos, no Brasil, a universidade com o maior número de alunos no interior do estado, fora de sede. E essa universidade impressionante, que já está aparecendo nos rankings, mas tem um ranking que para nós é especialmente importante, que é o das jovens universidades, e é um ranking que coloca universidades com até 50 anos. Nós já estamos aparecendo entre as universidades mais importantes do mundo, entre as jovens universidades. E o que eu queria dizer para o senhor Luiz, é que a UTF-PR nunca teve uma iniciativa que deu errado. Todos os campos que nós abrimos prosperaram, cresceram, trouxeram desenvolvimento, modificaram o local onde eles se instalaram. E quando e isso é uma coisa, às vezes, vista com ressalvas pela própria sociedade, a aproximação com a iniciativa privada, e eu defendo muito isso. Quando nós nos aproximamos dessa iniciativa, nós acreditamos na seriedade desse projeto, que é um projeto do Paraná e é um projeto do Brasil. Quando as iniciativas e os primeiros passos que estão sendo dados aí, estão sendo dados na direção de transformar Toledo, o Paraná e o Brasil. Nós precisamos construir novos modelos. E essa iniciativa é, sim, um avanço e um novo modelo. Nós estamos passando por uma tragédia humana. Nós já temos 120 mil mortos nesse país.
Muito provavelmente, esse número é maior ainda. Essa é uma tragédia humana. Mas nós estamos aprendendo a fazer coisas novas. E o legado que essa tragédia vai deixar é que existem soluções e que nós podemos fazer diferente e melhor. E é nessa direção, e é nesse caminho, com essa iniciativa fantástica, que está mudando o cenário, como falei, da região, do estado, enfim, que nós estamos fincando bandeira hoje. É uma iniciativa que certamente será coroada de sucesso, de uma universidade que tem todo o seu DNA constituído por inovação, por tecnologia, e são essas as coisas que esse país, que tem milhões e milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, precisa. Nós estamos, nesse momento, vivendo um momento histórico de transformação. E aí a minha saudação, agradecimento a todos os atores, e aí ao senhor Luiz, a todos que fazem parte da sua equipe, e aí eu pego, mais uma vez, o nosso pró-reitor, o Douglas, os entusiastas do Campus Toledo, e aí cito os 2 diretores, mas quando eu cito os 2 diretores, eu estou citando todos, porque foram pessoas que fizeram acontecer, e o Paraná está ganhando. É um privilégio estar aqui hoje nessa cerimônia. Muito obrigado. Obrigado, professor Pilati. Para encerrarmos os discursos, convidamos o presidente e fundador do Bioparque, senhor Luiz Donaduzzi. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Cumprimento o professor Pilati, reitor da UTF-PR, e em seu nome eu cumprimento os demais. Quando nós voltamos da França, do doutorado, a Carmen e eu, a gente começou uma pequena indústria farmacêutica e a gente voltou para o Brasil porque achou que poderia fazer alguma diferença. Se estivéssemos num país rico, que é o sonho de muita gente, quando termina o doutorado, a gente seria mais um numa areia limpa. Aqui a gente estava numa areia suja, mas dentro da água, e a gente poderia fazer alguma coisa. E começamos a nos dar conta de que gerar empregos e ensinar gente era uma atividade fundamental para aqueles que tiveram o privilégio de estudar, e, sobretudo, de estudar com bolsa da nação brasileira. Nunca gostei muito de ensinar, então eu empurrei a Carmen para esse lado, e ela ficou 10 anos dando aula na universidade, e eu fui gerando empregos. À medida que isso foi acontecendo, a gente se deu conta de que precisava ensinar as pessoas. Primeiro a Carmen começou a ensinar, e depois nós começamos a avançar isso de forma mais formal. Bolsas de estudo, e nos damos conta de que isto diminuiu o turnover. Então, quando a Prati pagava uma bolsa, as pessoas ficavam e nós não tínhamos custo de repor aquela pessoa. Então, era um bom negócio para a Prati e um bom negócio para as pessoas também. Mas, no momento que começaram a se formar, nos damos conta que a maioria, uma grande maioria, pelo menos 2/3, não tinha aprendido nada. Eu estou dizendo nada de nada. Queria aumento. Aumento do quê? Não aumentou o salário deles, nem na Prati, nem no mercado, nem um centavo. E essas pessoas estavam vindo, a maioria de universidades privadas ou das públicas, com aqueles cursos fáceis de entrar, mas que não colocam dinheiro no bolso. Nesse tempo, a gente foi se dando conta também que, se uma família não tiver uma renda mínima, a próxima geração vai ser pobre. Eu tenho na Prati 900 colaboradores com mais de 5 anos
que a maioria esmagadora tem casa. Então, o país está provendo a moradia. Estão pagando, evidentemente. E a minoria deste pessoal consegue colocar o filho numa escola boa. Pode ser pública ou privada, numa escola boa. Significa, a próxima geração tem grande chance de uma maioria continuar pobre. Isso é inadmissível, isso é dolorido, profundamente dolorido para nós todos. Porque o que deve ser feito para mudar o status quo? Quando a gente pagava meia bolsa para as universidades da região, essas universidades são caras, as privadas são caras. E aí nós damos conta que se a gente tivesse uma universidade nossa, uma organização social sem fins lucrativos, que o lucro eu tiro de outros lugares, não precisa tirar de dentro da universidade, muito pelo contrário, eu injeto recursos no embrião da nossa universidade, o custo disto seria a metade. Então, o aluno poderia ter uma bolsa integral com aquele custo que a gente estava pagando lá. Mas com outro nível de ensino. O ensino que as pessoas consigam colocar dinheiro no bolso, que consigam levar para a sua família uma melhor condição de vida. E aí foi surgindo esse conceito de fazer o bioparque. 30 mil empregos, um parque tecnológico. Quantas universidades? 3 universidades, eu fico contente. Agora, universidades de alto padrão, porque a régua nossa sempre foi muito alta. Hoje nós damos conta que 30 anos de qualidade na prática faz uma grande diferença nos medicamentos que nós fazemos. São processos longos, mas que você atinge. Então, uma universidade de excelência é possível. Puxamos a UFPR, que estava já com o curso de medicina aqui em Toledo, sem muita estrutura física, puxamos para cá. Veio em seguida a UTFPR, que nós começamos a avançar, e depois o IFPR, e eu pensei de trazer uma universidade estrangeira também. E aí eu vi que uma universidade estrangeira para vir para cá custa muito caro e que nos dão pouco. E temos o embrião da nossa universidade. Então, eu abortei a possibilidade de uma universidade estrangeira. Nós temos recursos internos para fazer alguma coisa de alto nível. Hoje, com a nossa universidade, nós introduzimos metodologia ativa radical. Não tem mais aulas teóricas. Claro que a gente tem que rever alguns conceitos, tipo química. Precisamos um pouco de teoria em química, algumas coisas desse tipo. Mas a maioria esmagadora são projetos. A primeira turma de farmácia nossa, que começou há 1 ano e meio, desenvolveram 3 produtos, e esses produtos já estão indo para o mercado. Para a Prati Dona Duzi. Então, a Prati Dona Duzi dá uma bolsa, as empresas dão bolsa, e os alunos desenvolvem aqui projetos para essas empresas. E com isso eles aprendem a fazer. O resultado que a gente está tendo, ele é fantástico. Taxa de evasão, 0. Taxa de evasão, 0. Em 3 semestres. Empregabilidade, 96% ou 97%. Tem 3 ou 4 pessoas que não querem trabalhar. Não tem problema nenhum, é o direito de cada um, só quer estudar. Inadimplência ridícula, é mínima. As pessoas estão pagando. Por quê? A Prati paga metade do curso de farmácia. O nosso curso de farmácia é R$1.000. É uma escola privada pagando, cobrando R$1.000 pelo curso de farmácia, de alto padrão. A Prati paga a metade e o aluno paga dessa metade a metade, e a metade ele financia. Então, a taxa de inadimplência,
é praticamente zero. Quando nós temos aqui do outro lado, olhando daqui da sala onde nós estamos, o prédio da UFPR, lá está inserida a Faculdade de Medicina. A medicina de Toledo está mudando. Brutalmente ela mudou nos últimos anos. Quando a gente vai fazer uma consulta hoje, que antes tinha que ir para Cascavel ou Curitiba, a gente chega lá, tem um professor da Universidade Federal nos atendendo. E hoje já temos o embrião de um hospital também na cidade. Então mudou a medicina em Toledo, mudou o atendimento. Daqui um pouquinho, um ano e meio, não sei exatamente o tempo, nós já começamos a ter médicos de alto padrão se formando. Bacana. Quando eu falo da UTFPR, eu lembro do antigo Premem de Medianeira. A gente ia lá e trazia todos os técnicos de alimentos para a indústria farmacêutica. Depois nós treinávamos esses técnicos para fazer as análises. E até que chegou um momento que eu acho que esse curso fechou, porque ele se transformou em outro curso. E a gente foi lá e buscou todo mundo. Não era o Premem, era outro curso. Oi? Cefet. Premem era aqui de Toledo. Quando fechou o Premem, o FHC fechou o Premem, e nós fomos e buscamos todos os alunos que estavam se formando lá. Mas o Cefet foi um manancial de gente boa. Quando o curso se instalou aqui, ele não batia muito as aulas que tinha com aquilo que a prática precisava. Mas, ao longo do tempo, fomos nos adequando, entrou o mestrado, e hoje o mestrado da UFPR, ele tem uma alta taxa de sucesso, porque um alto índice de alunos são oriundos da Prats e Dona Dulce. E quando os alunos saem para fazer mestrado, eles têm que ter sucesso, do contrário, nós não deixamos. São pessoas que já têm uma cultura de aprendizado. E quando os alunos se formam na UTFPR, nós colocamos dinheiro no bolso deles, vai dinheiro para o bolso deles. Se forma gente muito boa. A UTFPR forma muita gente boa direcionada ao trabalho. Nós temos que formar gente boa direcionada ao trabalho. Eu sei que precisamos saber história grega, não tem problema nenhum. Vamos buscar esse em outro momento. Nós precisamos hoje de gente que saiba fazer as 4 operações, a regra de 3, calcular o engenheiro saber calcular 1 metro quadrado de parede. Nós precisamos disso, que as pessoas não estão sabendo fazer isso muitas vezes. Então é dramático. Na área de informática, precisamos o básico. Nós temos um gap brutal no país de profissionais de informática. Nós temos um problema aqui que é maluco. Os alunos do pós-médio do IFPR estão abandonando o curso porque o mercado está pagando muito bem para o aluno que começou no semestre como técnico pós-médio. Então, hoje as empresas estão pegando o que aparece porque não tem gente. Aí eu desafiei nos últimos dias o professor Douglas para a gente implantar um curso de pós-graduação na área de TI, porque nós vamos fazer um trabalho muito grande de marketing, de trazer alunos das universidades do sul do Brasil. Não adianta muito trazer de São Paulo, porque não ficam, ou de outras regiões do país, mas do sul do Brasil eles vêm para cá, alunos da área de TI, e nós precisamos equalizar esses alunos. Aqueles que vêm das escolas fracas, nós precisamos dar um up para que eles consigam ter um bom nível. Porque está entrando no bioparque uma empresa a cada menos de 72 horas. O mês passado entraram ao redor de 12 empresas no bioparque, a maioria na área de TI. Quando a gente, eu peço desculpas por estar me alongando, quando a gente gera uma vaga na área de saúde, sobretudo medicamentos, que são áreas mais complexas, é 5 anos para gerar um posto de trabalho. E esse posto de trabalho hoje custa entre 600 mil e R$1 milhão. Quando a gente fala de TI, é 5 milzinho.
e é 15 dias, 30 dias, nós colocamos o pessoal debaixo da escada e eles estão trabalhando. É gente colocando dinheiro no bolso e levando dinheiro para casa. Só que estão faltando esses profissionais. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho de trazer profissionais daqui, desde o cara que vai fazer o pós-médio, que esse pós-médio é um aluno potencial tanto para o TFPR quanto para o nosso curso de TI. Um aluno que já vem com rudimentos de conhecimento na área de TI, que nós podemos selecionar. No momento que eu começo a puxar alunos e fazer marketing para vir gente para a região, nós começamos a ter uma concorrência maior para os alunos entrarem na UTF-PR e, consequentemente, ficarem até o final, aguentar o tranco, que não é fácil fazer TI. Hoje é muito mais fácil fazer um curso fácil do que fazer um curso de TI. Mas hoje o que coloca dinheiro no bolso do pessoal chama-se tecnologia da informação. Então, nós estamos trazendo estagiários para cá também e dando bolsas musculosas, às vezes, a esses estagiários, para que esse pessoal amanhã esteja dentro de um curso de pós-graduação nosso ou da UTF-PR. Então, vocês são órgãos federais, Universidade Federal do Paraná, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e Instituto Tecnológico Federal do Paraná, são órgãos federais. Nós não temos o direito, e nós não fazemos isso de colocar o nariz lá dentro, mas nós podemos auxiliá-los a gente conseguir uma seleção melhor desses alunos, esses alunos chegarem ao final e eles devolverem isso que a sociedade está pagando. O Bioparque tem uma função fantástica, que é de reter os cérebros na nossa região. Nós não podemos mais nos dar o direito de deixar as pessoas irem para o exterior. Elas têm todo o direito de, quando terminar seu doutorado, ir embora. Só que quem está pagando essa conta é o pessoal pobre. Isso é criminoso. Nós não temos o direito de colocar os pobres, pagar a conta na universidade, para depois a gente deixar as pessoas irem para os países ricos. Os países ricos adoram os cérebros que vão para lá. E a gente adora aqui formar gente que vai embora. Isso é profundamente revoltante. Nós não podemos mais aceitar essa condição. Agora, para isso, nós temos que dar condição para as pessoas ficarem aqui. E é isso que o Bioparque se propunha. Junto com a iniciativa privada, junto com a iniciativa pública, nós podemos fazer coisas fora da caixa. Nós temos condições de fazer e nós estamos fazendo. Então, isso nos traz um grande prazer. Estamos super felizes com esse convênio. Estamos doando terreno para o UTF-PR, estamos doando infraestrutura, puxando o pessoal para o laboratório, e nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar da UTF-PR também o avanço, mas, claro, nós sempre cobramos ajudando, sempre dando contrapartida. Não é apenas cobrar por cobrar, não. Nós damos contrapartida. E vou dar um exemplo. A UTF-PR está ganhando uma área de 37 mil metros quadrados. É uma área de expansão para o futuro, os próximos 50 anos, ou 100 anos. Só que daqui até lá, essa área ela vai ser transformada em uma praça para que a população utilize, uma praça pública, para que a população utilize, em vez de criar capim e ter o trabalho de fazer cuidar dessa área, nós vamos ter uma praça, que as pessoas possam se beneficiar disso. Então, nós podemos pegar os recursos que são finitos e escassos e transformar em benefício para a população. É isso que a gente está fazendo, é isso que nós vamos fazer, e nós vamos ajudar a UTF-PR e as outras federais, e hoje dificilmente entra uma quinta universidade aqui, nós vamos ajudá-las a devolver para a sociedade este custo que a sociedade paga. Fazer produtos que a sociedade utiliza, que tem utilidade
para quem está pagando impostos e está pagando o nosso salário. Muito obrigado ao professor Pilates, muito obrigado ao professor Douglas, que esteve aí. Foram negociações difíceis esses anos todos, foram vários anos de negociação, ao mesmo tempo que íamos avançando aqui dentro com o pessoal do campus daqui. E isso hoje chegou a um final, que podemos dizer que é um final feliz. Normalmente eu tenho pouca felicidade, eu quero fazer as coisas, só isto, eu tenho pressa de fazer as coisas, mas eu me sinto hoje feliz, penso que é o sentimento também da Carmen, dos filhos, do pessoal nosso que está ao redor. Então, novamente, muito obrigado, pessoal da UTF-PR e a nossa equipe por aquilo que estamos assinando hoje. Desculpe ter me excedido no horário. Obrigado, senhor Luiz. Neste momento, serão realizadas as assinaturas do contrato de doação condicional com encargo e também da carta de intenção que representa ainda mais o anseio de ambas as partes, a UTF-PR e o Bioparque, em fortalecer a parceria entre as duas instituições. Trata-se de um documento que manifesta a intenção de ofertar novos cursos em cooperação, de modo que, unindo as expertises desses dois atores, UTF-PR e Bioparque, promete tornar-se referência nacional. O primeiro destes cursos, previsto para ter início em março de 2021, é o curso de pós-graduação Lato Sensu, uma especialização na área de tecnologia da informação, para ser mais preciso, na área de ciência de dados e inteligência competitiva. Consideradas áreas em constante evolução e estratégicas para as empresas, a ciência de dados e a inteligência competitiva, combinadas, podem gerar o valor ao negócio e diferencial competitivo em diferentes segmentos do mercado. Isso é possível através da exploração, análise e interpretação de dados, com o objetivo de compreendê-los e, assim, extrair o conhecimento para a tomada de decisão apoiada em dados. Primeiramente, convidamos o professor Luiz Alberto Pilati, reitor da UTF-PR, para a assinatura dos documentos. Muito bem. Na sequência, convidamos o presidente e fundador do Bioparque, senhor Luiz Donaduzzi, para assinatura do contrato de doação condicional com encargo e da carta de intenção. Muito bom. Momento histórico aí para as duas instituições. Que momento peculiar. Infelizmente, salva de palmas então, né? Virtuais. Muito bem. Que momento peculiar. Infelizmente, não foi possível reunir todos fisicamente em um mesmo local para esse ato tão importante. Sendo assim, cada via do documento assinado no dia de hoje será encaminhado para a coleta das respectivas assinaturas faltantes. Novamente, agradecemos a presença de todos. Com certeza, os frutos dessa parceria já começaram a ser colhidos e acreditamos que, em breve, serão ainda mais fartos. A partir desse momento, teremos um momento destinado às perguntas da imprensa e tenham todos um bom dia. Obrigada, Jorge. Obrigada a todos que nos acompanharam nesse momento tão importante para o Bioparque, para o UTF-PR, para a educação de todo o oeste do Paraná. Nós abrimos, então, agora o momento para os colegas da imprensa participarem com perguntas. Fiquem à vontade para enviar tanto aqui no bate-papo da nossa sala, quanto também fazerem ao vivo por meio do áudio e do vídeo dentro da sala, ok?
Ok, podemos começar então? Fica à vontade, Vanderlei. Vanderlei Greiff, do Viver Toledo. Saudação a todos, parabéns por esse ato. A gente acompanha com muito orgulho tudo que acontece em Toledo a partir dessas iniciativas de tantas instituições, especialmente do Bioparque nesse momento. Eu gostaria de perguntar aos atores deste momento, desse ato especificamente, em relação ao TFPR, diante desse documento assinado hoje, qual é o cronograma que segue a partir de agora nesse relacionamento com o Bioparque? Então, acho que eu posso iniciar a resposta. Esse cronograma faz parte do contrato que nós acabamos de assinar. Então, é um cronograma que prevê a construção de blocos, nesse espaço de 37 mil metros quadrados ao longo do tempo, sendo que o primeiro bloco de 1.000 metros quadrados estará pronto em prazo de 5 anos. Vamos lembrar que, como instituição pública, a gente tem processos um pouco mais longos de construção, que passam por licitações e passam por vários controles dos órgãos da União, e 5 anos é um prazo adequado para que a gente possa, com certeza, ter esse primeiro bloco em operação. Depois vai ter uma segunda fase de construção, prevista para 12 anos, e uma terceira fase prevista para um prazo de 20 anos. Claro que todos esses prazos podem ser encurtados à medida que o TFPR tiver disponibilidade financeira para isso, mas é muito difícil para um prazo assim tão longo a gente prever compromissos em termos menores. O que vai acontecer nesse espaço de 37 mil metros quadrados no Bioparque? Basicamente, atividades de inovação e de pós-graduação. Então, não é nosso plano, num primeiro momento, e inclusive isso está documentado num plano de trabalho que foi encaminhado para o Bioparque no início da nossa negociação, não é nossa intenção, no primeiro momento, ter cursos de graduação no Bioparque, porque a gente tem experiência de outros campos de como é complicado ter a graduação espalhada geograficamente em mais de um ponto. Então, o deslocamento de professores e de estudantes é um complicador que a gente não vê necessidade nesse primeiro momento, e a gente estando num parque tecnológico, o nosso grande papel é a interação com as empresas que estão no parque. E isso a gente faz através de atividades de inovação, através de atividades de pesquisa. Então, tem diversos programas de mestrado e, a longo prazo, até programas de doutorado previsto para se instalarem no Bioparque. Da mesma forma, a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias da UTFPR, a qual está ligada à Agência de Inovação, está ligada à incubadora, está ligado ao hotel tecnológico, tudo isso se instala nesse espaço no Bioparque ao longo do tempo. O que é muito importante salientar aqui é que nós não vamos esperar 5 anos para começar essas atividades no Bioparque. Essas atividades já estão acontecendo. Nós já temos um relatório de que nos últimos 2 anos nós tivemos atividades de cursos de pós-graduação lato sensu, que a gente chama de especialização, atividades de mestrado e de um laboratório de impressão 3D de material biológico em andamento no Bioparque. Então, isso já está acontecendo num espaço que, gentilmente, o senhor Luiz disponibilizou para a gente para as nossas atividades lá. Então, daqui a 5 anos, nós estaremos fazendo essas atividades no nosso prédio. Por enquanto, a gente continua essas atividades num espaço emprestado. Obrigado. Eu preciso fazer uma pergunta. Só me permita complementar. Bom dia, Vanderlei. Na verdade é o seguinte, eu tenho, e sou muito otimista, a UTFPR começou em 13 cidades diferentes do estado do Paraná e cresceu muito mais rápido e muito além daquilo que nós esperávamos que acontecesse.
E eu não tenho dúvida nenhuma que numa iniciativa importante como é o Bioparque, que envolve atores significativos da sociedade, esse crescimento vai ser muito grande. Então, nós criamos, e é isso que o professor Douglas deixou muito claro, um espaço privilegiado com a pós-graduação, enfim, de produção do conhecimento que vai fazer a diferença. E eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma, que aquilo que nós pactuamos hoje é muito menos do que o que vai acontecer nessa realidade, nesse importante espaço. Me permita só fazer um complemento que tem a ver com a atuação da UTF-PR com seu campus atual. Este novo planejamento que nasce com o Bioparque, ele, de alguma forma, impacta no planejamento para o campus atual, na estruturação? O que muda nessa relação? Eu poderia responder, mas eu gostaria de pedir para o professor Rodolfo, que é o diretor-geral do campus, que está aí. Eu acho que seria fundamental o professor Rodolfo também fazer uso da palavra. Eu peço que o Rodolfo, e depois eu posso complementar. Rodolfo, por favor. Bom dia, todos estão me ouvindo? Bom dia a todos, Vanderlei. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer agora, com a fala, o seu Luiz, pela confiança e todos os colaboradores com os quais temos conversado nos últimos anos para essa importante empreitada. Então, Vanderlei, algumas das ações, elas acabam tomando alguns rumos que são novos. Inclusive, nós temos dialogado bastante com o Bioparque. Nas últimas semanas, a gente tem conversado com a Ruby e com a Ana Luísa ali do Bioparque, por exemplo, para entender quais são as demandas que eles entendem importante para esse espaço e como nós podemos contribuir para isso. Então, a própria especialização que a gente acabou de anunciar para início em março de 2021 é uma demanda que é tanto nossa, que trabalhamos com tecnologia da informação e temos o curso de tecnologia e sistemas para a internet, engenharia da computação, engenharia eletrônica, que são áreas afins, quanto do próprio Bioparque, que identificou essa demanda, principalmente junto às suas empresas incubadas ali. Então, alguma coisa, sim, nova, e eu acho que faz parte justamente dessa parceria UTF-Bioparque de constante diálogo. Outras ações, como a abertura de novos cursos, de graduação especificamente, dependem da conjuntura nacional, da possibilidade junto ao MEC, da gente olhar para a região, qual é o curso que a nossa região demanda, e embora a gente tenha, sim, interesses em alguns desses cursos, e são interesses, inclusive, anteriores ao Bioparque, no momento em que for possível e que o país estiver em uma situação melhor e novos cursos puderem acontecer aqui na cidade, uma nova sondada vai acontecer e certamente a gente vai considerar não só a opinião e a importância do Bioparque na região, mas de todas as empresas e da sociedade de modo geral, o que interessa para a região e como a UTF pode contribuir para o desenvolvimento dela. Lati? Eu acho que efetivamente é isso. Nós vivemos na educação no Brasil momentos... a história é cíclica e nós estamos vivendo um momento difícil, mas uma coisa é importante destacar. Hoje, muito provavelmente, a UTF-PR é uma das universidades federais que tem, entre todas as 68, nas melhores condições. Isso nos coloca numa posição muito adequada para quando esse momento difícil passar e vai passar, nós tenhamos condições de sair muito mais fortalecido desse momento. E hoje, volto a dizer, é fundamental. O Brasil precisa de tecnologia, o Brasil precisa de inovação, e o que as universidades presentes, o que o Bioparque está fazendo é desenhar um novo Brasil que nós precisamos. Então, certamente esses avanços, como eu já registrei, acontecerão e acontecerão muito antes daquilo que está pactuado. Obrigada, Vanderlei, pela pergunta. Fique à vontade, caso queira complementar. Eu gostaria dar oportunidade para outros colegas, se for o caso, né? Mas não querendo atropelar, gostaria de perguntar ao doutor Luiz, que é um homem reconhecidamente que tem pressa em tudo e exige perfeição. A gente, graças a Deus que Toledo recebeu
e o Paraná recebeu um casal com tamanho dinamismo e visão de futuro, um homem que pensa à frente do nosso tempo, né? A gente sempre faz questão de reafirmar nas nossas conversas, porque isso é fator de transformação social e econômica de uma região. Doutor Luiz, o senhor está satisfeito com o processo de implantação do bioparque no ritmo que ele está enfrentando, está andando? Quase. Nós estamos crescendo muito. E a gente pensa que pode crescer mais. Eu tenho ainda hoje, 85.980 horas úteis. Então, eu estou correndo contra o tempo. Claro, já temos a sucessão feita, tudo está andando, mas tem coisas que nós precisamos avançar muito rápido. A construção do hospital, a industrialização. Ontem fechamos 24 mil metros de área construída. Isso significa, em 5 anos, 4 anos a 5 anos, significa aí faturamento da ordem de 300 a 400 milhões de reais nesta área das empresas instaladas lá. Estamos trazendo uma grande âncora industrial para cá, que vai fazer uma grande mudança também. O hospital está avançando. Daqui a um pouco nós temos o início da construção do hospital. O hospital vai fazer muita diferença. E hoje nós estamos garantindo 1.000 apartamentos, o aluguel de 1.000 apartamentos durante 2 anos, e isso está fazendo com que brote do chão do bioparque 50 prédios de até 8 andares. Então, claro, vai trazer gargalos, tipo falta de pedreiro, etc., etc., que nós vamos ter que resolver, energia elétrica. Mas isso vai dar um empuxo no bioparque, e eu me dou conta, cada vez mais, que a gente pode andar muito mais depressa. Nós descobrimos a maneira de trazer empresas. Hoje são ao redor de 75 empresas no bioparque. A maioria são empresas pequenas, mas também nós temos empresas grandes e médias. E essas empresas, nós sabemos hoje o que elas precisam para sobreviver nesse ambiente inóspito que é o setor empresarial brasileiro. E elas estão tendo sucesso, com crescimento muito forte. Então, nós temos pressa. Eu tenho muita pressa. Eu tenho pressa porque eu sei que cada emprego gerado, e que as pessoas vão melhorando, faz grande diferença na família. Nós temos que puxar mais gente para a classe média de forma honesta. E é isso que está acontecendo. Obrigada, Vanderlei. Os demais colegas da imprensa que estiverem presentes, fiquem à vontade também para nos enviar perguntas. Enquanto isso, doutor Luiz, eu tenho uma pergunta aqui também. Se essa doação ela já estava prevista desde o plano inicial do bioparque, essa doação para a TFPR? O bioparque é uma construção, é um processo que a cada dia vai acontecendo um upgrade. O sonho, quando eu comecei o bioparque, era que tamanho? 30 mil empregos. Bom, para isso nós precisamos 500 CNPJ. Em 30 anos, 500 CNPJ. Eu acredito que até o final do ano que vem, nós já temos 300 CNPJ aqui. Eu queria uma centena de laboratórios de pesquisa. E esses laboratórios já temos vários aqui, nossos ou de terceiros. E eu queria 3 universidades. E nós já hoje temos 4 universidades. Então, hoje, o que nós precisamos é reforçar a posição dessas universidades. Claro, em relação ao TFPR, os professores Douglas e Pilati
nos contactaram, ao redor de provavelmente 2017, o tempo está passando muito depressa, e foi feito toda uma negociação, avançando. Naquela época, a gente doou o laboratório de manufatura aditiva, porque eles tinham feito lá em Curitiba a reconstituição da tampinha da cabeça de um funcionário nosso que teve um acidente, e eu fiquei sensibilizado e doei o laboratório de manufatura aditiva. E aí fomos avançando, mas exatamente o que o professor falou antes, ao mesmo tempo que a gente vai fazer o campus, que é a parte física visível, tem toda uma parte invisível que está avançando muito, que são os mestrados, as especializações, o curso agora que vai na área de TI, porque as empresas estão vindo para o Bioparque porque elas estão contando que vai ter mão de obra aqui, e mão de obra de boa qualidade. Então, essas coisas estão avançando muito e nós podemos avançar muito. A parte, digamos, não essa parte hard de construção, mas a parte soft. Ok, mais uma pergunta que recebemos aqui. Como o senhor imagina o setor de TI na região oeste nos próximos anos com a chegada desses novos cursos em parceria com a UTF-PR? Nós podemos fazer nessa região, e temos condição de fazer nessa região, um adensamento, eu chamo de adensamento empreendedor em TI, por falta de um termo melhor. Mas nós podemos criar uma massa crítica na região, de forma que amanhã a gente consiga atrair outras empresas grandes. E para isso nós precisamos mão de obra. E quando a gente fala de atrair empresas, nós estamos falando de atrair empresas do Paraná, mas nós estamos falando de atrair empresas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Vamos começar agora com o Chile e, de forma ativa, trazer empresas da América do Sul que queiram fazer um upgrade, que queiram se instalar no mercado brasileiro, que é um mercado complexo. Então, eu tenho o sentimento que se a gente conseguir, e ali sim, a origem, o gargalo chama-se educação. Nós temos um exemplo de uma empresa indiana que veio para Londrina, que eles conseguiram dos 4.000 empregos, hoje não sei se mudou, 400 empregos. Não tem empregos, não tem empregados, não tem gente formada, não tem gente adequada para tocar a área de TI. Então, nós precisamos formar gente, formar gente, formar gente. E nós estamos começando no Bioparque uma escola de robótica para encantar as crianças com 10 anos de idade, a partir dos 10 anos. E quem tiver capacidade empreendedora, inovadora e de liderança, nós queremos acompanhar até a idade de entrar no mercado de trabalho. Então, o dia que elas vão chegar no IFPR, ou na UTF-PR, ou na nossa universidade, eles já vêm pensando nisto. Porque hoje a maioria acaba fugindo da área de TI porque é uma área complexa. E nós temos que também repensar as disciplinas. Por que alguém tem que aprender cálculos extremamente complexos se nunca vai usar? Eu sei que desenvolve toda uma área abstrata, mas será que nós precisamos para fazer TI? O Google está começando a formar gente em 6 meses com a qualidade de uma graduação. E isso a Amazon e as outras empresas grandes estão contratando esses caras. 6 meses, não dá mais para a gente levar 6, 7 anos formando um cara. As coisas estão avançando muito depressa. Então, vai haver no oeste do Paraná, eu tenho certeza absoluta, hoje eu tenho certeza absoluta disso, porque nós temos recursos para trazer, nós temos toda uma área imobiliária que todo o dinheiro é jogado aqui dentro, exatamente para atrair empresas. As empresas vêm se nós temos um bom pacote de atração. E vindo empresas, nós temos todo um avanço, só que nós precisamos exatamente da base disso, que é a educação. E isso nós vamos fazer. Nosso bom dia, então, aos colegas da imprensa que ingressaram agora na sala. Reforço que fiquem à vontade para enviar as perguntas, ou então fazer as perguntas diretamente por áudio, aqui para o Dr. Luiz. Mais uma pergunta, doutor, que é justamente com relação ao papel da educação ao fomentar o empreendedorismo. Como essa sinergia acontece dentro do Bioparque?
As coisas acontecem. Hoje nós precisamos estudar, trabalhar e se divertir, tudo ao mesmo tempo. Não tem mais como fazer diferente. Não dá mais para fazer de forma diferente. Então, nós vamos desenvolver... As empresas que vêm para o Bioparque são empreendedores, eles têm um produto. Mas, na maioria esmagadora, eles não entendem de todas as outras áreas relacionadas com os negócios. E é ali que entra exatamente a oferta de cursos, a oferta de conhecimento. Então, as coisas são feitas concomitantemente. As pessoas hoje não têm mais tempo de ficar 4 anos estudando para depois entrar no mercado de trabalho. Elas estão trabalhando, elas precisam trabalhar, elas vão estudar. E essa transmissão de conhecimento, ela tem que ser prática, ela tem que ser pragmática. Não dá mais para ficar falando horas e horas e horas de teoria, que nunca nós vamos utilizar. Vocês passaram por universidades, todos sabem que uma grande quantidade daquilo que a gente aprendeu nunca foi utilizado, aprendemos por nada. E hoje não dá mais, e hoje ninguém mais aceita essa situação. Então, empreendedorismo e ensino, eles trabalham junto, e inovação trabalha junto, e liderança trabalha junto também. A experiência que a gente tem com crianças hoje é que, quando o cara é empreendedor, ele também é inovador e ele também é uma liderança. Às vezes ele é um ou outro, mas na maioria das vezes ele tem as 3 características juntos. E esse pessoal nós temos que valorizar, porque são eles que vão ter as empresas, que vão gerar os empregos. Agora, temos que ter mecanismos para segurar dentro do oeste do Paraná, no caso do Bioparque, ou nas regiões onde estão no Brasil. Nós precisamos segurar os cérebros no Brasil. O país não se deu conta ainda do prejuízo que tem, do custo que tem, da falta de desenvolvimento que leva deixar o nosso pessoal ir embora. Os países ricos agradecem profundamente o Brasil. Vamos para mais uma pergunta, então, doutor, sobre a nova campanha da proposta de aluguel dos 1.000 apartamentos. O que motivou o senhor a criar uma campanha tão robusta? Eu gostaria de diferenciar 2 coisas. Eu estou segurando, nós estamos segurando os professores. Nós estamos segurando os professores da UTF-PR. Vamos acertar com os jornalistas aquilo que é educação, aquilo que é relacionado com o UTF-PR Bioparque, a gente fala. Aí damos um tchau para os amigos, que fazia tempo que não os via, estavam saudosos também, vendo tanto rosto conhecido. E depois nós continuamos com os jornalistas para perguntas gerais. Pode ser? Sim, pode ser sim. Então tá. Então, aos colegas da imprensa que nos acompanham, se tiverem mais alguma pergunta relacionada à parceria entre o Bioparque e a UTF-PR, pedimos que façam nesse momento para aproveitarmos a presença dos professores. Acredito que podemos encerrar, então. Bem, encerramos. Fica um grande abraço às senhoras e aos senhores. Eu vejo aí o professor Ramiro, o professor Zac, os amigos aqui do campus, o pessoal de Curitiba, a professora Vanessa. Saudades de todo esse pessoal aí. Um grande abraço a todos e obrigado pela presença. Um grande abraço, seu Luiz, um grande abraço a todos, e hoje é um dia feliz, nós temos o que comemorar, é um passo aí para a construção de um mundo melhor. Obrigado aí, fiquem bem. Muito obrigado pela oportunidade e até breve. Um abraço e vamos conversando. Parabéns a todos aí, felicidades. Ok. O professor Zac está se despedindo.
Tchau, professor Zac. Tchau, professores. Abraço, seu Luiz, tudo de bom. Para vocês também, para a família toda. Doutor, vamos seguir então para a pergunta relacionada ao lançamento da nova campanha do Bioparque, que contempla a oferta de aluguel para 1.000 apartamentos, que foi que motivou a criação dessa campanha. Quando nas cidades, normalmente é uma oferta de moradias sobrantes. Sempre tem apartamentos para alugar-se. E aqui no Bioparque nós fomos fazendo toda a infraestrutura, de repente as coisas começaram a andar muito depressa, as empresas vindo muito depressa e precisam morar. Nós, desde março, estamos vendendo terrenos, vendemos muitos terrenos já. Esses terrenos estão se valorizando brutalmente, preço de mercado. E a gente não tinha focado a moradia. Então, tinha algumas iniciativas, o Benelli, o João Caetano, de construir, mas aí nós precisamos fazer alguma coisa mais contundente. E como eu sei que até junho de 2023, quando os apartamentos devem ser entregues, vai ter muita gente girando no Bioparque, vai ter muita empresa. Eu acredito que até lá nós temos mais de 500 empresas, seguramente, e cada empresa está vindo aí numa média de 5 colaboradores, porque elas chegam aqui, elas vão começando a contratar também. Então, nós temos, vai haver uma grande demanda de apartamentos. Mas digamos que não tenhamos essas empresas. Eu tenho os estudantes aqui. Dependendo se eu der uma ajuda, um bônus para esses estudantes morarem no Bioparque, eles vão morar aqui. E se, em última análise, nós não conseguimos alugar os apartamentos, eu trago empresas que vão se instalar dentro do apartamento. E com isso nós conseguimos fazer todo um avanço no Bioparque. Claro que 1.000 apartamentos, a gente está estimando aí 3 ou 4 mil pessoas, você começa a ter uma mini cidade, onde começa a haver toda uma necessidade de comércio, de restaurantes, etc. Hoje, por exemplo, a gente estamos fechando o layout de um prédio de TI, porque a maioria das empresas de TI que chegam aqui tem 2, 3, 4, 5 funcionários, mas tem empresas com 100 funcionários. Então, essas empresas nós vamos instalar nesse prédio, assim como pequenas empresas nossas que vão para lá também. Então, além de levantar os 1.000 apartamentos, nós temos hoje, na direção já de 500 apartamentos alinhavados, com intenção de serem construídos. Além de levantar esses apartamentos, nós estamos fazendo prédios específicos para atender o Bioparque, que vai fazer um diferencial, porque vai ter farmácia, vai ter restaurantes, etc. Falando sobre o território ainda, doutor, uma pergunta se essas áreas hoje disponíveis para a instalação de residências, se elas estão próximas também desse terreno que foi doado pelo TFPR e das outras obras que nós já temos aqui no Bioparque hoje. Sim, hoje os terrenos do Bioparque estão num raio muito próximo das 4 universidades, do futuro hospital, dos centros de pesquisa, das empresas, de um futuro shopping center e de algumas âncoras industriais. Está tudo num raio aqui de 100 a 1.000 metros de distância, então muito próximo. Dificilmente numa cidade a gente encontra tantas âncoras próximo de um loteamento ou de um local urbanizado. A quadra 12 ela está ligada por uma rua ao TFPR. Então, hoje, que foi a última quadra que a gente está comercializando, porque ela era a mais distante, hoje é a quadra que
está exatamente em frente à UTF-PR. Então, vai haver demanda ali para apartamentos para estudantes, mas vai haver demanda para estudantes, para médicos. Daqui um pouco nós vamos ter, exatamente, eu não falei antes, uma centena de clínicas médicas aqui. Os médicos estão comprando terreno em larga escala. Nós estamos trabalhando também no layout de um bloco de alimentação, mas com um prédio de clínicas médicas. Daqui um pouco nós vamos ter, à medida que o hospital vai se viabilizando, nós vamos ter muitas clínicas médicas aqui. Então, nós vamos precisar de apartamentos para médicos, para pesquisadores, para empresários, para trabalhadores, para estudantes. Temos todas as possibilidades para famílias morarem. Temos todas as possibilidades aqui de prédios. Outra coisa que nós temos que pensar no pós-pandemia, muita gente vai querer trabalhar em casa, e hoje todo mundo está sentindo o drama do que é trabalhar em casa em uma residência que não é adequada para trabalhar em casa. A família que é numerosa, que fica conversando enquanto você está numa live, as crianças que precisam atenção, e os apartamentos não estão adequados para isso. Às vezes o apartamento, a janela dá de cara com um prédio sem reboco do outro lado. Então os prédios aqui eles têm que ser agradáveis para as pessoas trabalharem em casa, ao mesmo tempo que elas se deslocam até uma área de coworking nossa para fazer uma reunião. E do lado nós temos um restaurante, um bistrô, para fazer um happy hour, ou para almoçar com seu cliente, com seu fornecedor, com a pessoa que está sendo feito o negócio. E isso chama-se qualidade de vida. Isso que nós temos que trazer no Bioparque. Qualidade de vida. Ser um ambiente agradável para morar. Isso é fundamental. E com a vizinhança do campo, inclusive. Com a vizinhança do campo. A vizinhança do campo, da área rural. Ah, sim, sim, sim. Quando você olha, é fantástico, porque o Bioparque está numa região que, à noite, nós vemos um raio de 50 quilômetros. Do solo do Bioparque, nós temos uma visão de um raio de 50 quilômetros das cidades aí, Cascavel, Assis, Palotina, Marechal Cândido Rondon, etc. É fantástico, porque é um dos locais mais altos de Toledo. Sim, sim. Doutor Luiz, o senhor citou agora há pouco sobre as âncoras em vários setores e comentou de uma grande âncora industrial. Nós sabemos que tem a Prate Dona Dulce, já com um processo adiantado de edificação, mas o senhor citaria alguma outra empresa ou outras empresas também no setor industrial? Estamos negociando. Nos próximos dias a gente anuncia. Segredo. Bacana, Vanderlei. Estão negociando nos próximos... Era para ser anunciado hoje, mas não deu tempo tudo. Foi muita coisa. Assim como o início das obras do hospital, daqui um pouco a gente vai conseguir anunciar de forma consistente. Porque eu tenho por princípio de que aquilo que eu prometo eu tenho que cumprir. Então, vamos anunciar a hora que realmente a gente diz. Agora, as coisas vão. Isso é fundamental. Doutor, uma pergunta da Selma, da Casa de Notícias, que nos acompanha, sobre como está sendo pensada a conexão do parque com a cidade. Questão de logística, transporte. Ok, bom dia, Selma. O Enio Perim, na ligação do Bioparque com a cidade. Uma das vias é a PR-182, que, num futuro médio, ela será duplicada dentro do Bioparque. E vai ter uma passagem também, a nível de solo, do eixão do Bioparque, que vai levar à cidade. A PR hoje está ficando congestionada, essa é a realidade, tanto num sentido quanto no outro. Eu imagino que, num futuro não muito distante, a gente vai ter a duplicação do Hotel do Esperafico até aqui a entrada de Bragantina, ou até a entrada de Rondão, de repente.
a duplicação desta via. A outra via é por Novo Sobradinho. É uma via que pode ser interessante, em que liga Cirne Lima, vindo a Novo Sobradinho, e na direção do Bioparque. Mas a principal via que nós vamos desenvolver ao longo dos anos é a ligação do nosso eixão, que ele termina no Iguaçu, e ali, pegando uma reta, nós passamos por Floriano, e no meio de Floriano, exatamente, e nós chegamos ao viaduto da Barão do Rio Branco. Então, a metade dessa via, são 7 quilômetros, eu acredito que 4 quilômetros já está aberto, tem uma estrada rural ao longo desta via. É uma região relativamente plana, tem a passagem do Iguaçu, que é uma ponte simples. Essa ligação é uma calha de 60 metros, ela está prevista no plano diretor, a princípio. Ela vai ser super importante, tanto para diminuir o tempo, quanto para diminuir o risco de acidente, que nós não queremos, nós nos preocupamos muito com a segurança. Então, vai ser, à medida que o Bioparque vai se desenvolvendo, nós vamos ter vias adequadas para ligar com Toledo. Ficamos ainda à disposição para mais perguntas. Fiquem à vontade, por favor. Doutor, enquanto isso, uma pergunta também. Qual é o próximo grande passo do Bioparque? Uau! Uau! O hospital e as clínicas são grandes passos. Eu acho que o próximo passo, que é um desafio, é a educação da creche até o 2º grau. Esse é um passo importante. Ele é, digamos, economicamente de cara, ele não é viável. Por isso que o Bioparque, muitas coisas no Bioparque aqui não são um fim. A nossa universidade não é um fim, é um meio. Então, ela não precisa dar lucro. O loteamento não é um fim. Aqui no loteamento não é feito a urbanização. Os lotes urbanos não são feitos para ganhar dinheiro, são feitos para introduzir recursos aqui dentro do Bioparque. Então, nós temos que subsidiar este ensino, porque no momento que vem uma primeira família aqui com uma criança, nós temos que solucionar. Até agora, solucionamos sempre os problemas, à medida que eles foram surgindo, desde trazer alimentação, disponibilizar alimentação para os alunos da UFPR, até o ponto de ônibus e trazer o ônibus no início, e depois outras demandas aqui dentro, hoje energia elétrica. Então, o grande passo aí é a educação, uma educação de alta qualidade. Nós precisamos dar uma educação de alta qualidade por um preço justo para as crianças que vão morar aqui. Ficamos à disposição para mais perguntas. Se não tivermos mais nenhum questionamento, nós encerraremos. Ficamos à disposição ao longo do dia também, nos próximos dias, para atendê-los, em caso de precisarem de alguma entrevista exclusiva ou de mais informações sobre o que nós tratamos hoje. Mais uma perguntinha? Eu gosto de falar bastante. A Selma está com problema de áudio? Ah, sim. A Selma nos perguntou aqui se há previsão para início deste projeto. Acredito que da educação, Selma, é isso? Eu penso, porque os jornalistas, eles fazem perguntas que eles querem assim, uma data. E para mim, eu vejo tudo como um processo. As coisas, só que o público, quando escuta processos no outro lado, ele não tem interesse. E nós precisamos fazer notícias que sejam impactantes. Que dia que acontece? Que horas que acontece? Mas quando eu falo um processo o que é? A primeira coisa, quando tiver aqui 10 crianças, nós vamos ter que ter uma maneira segura
de levar essas crianças até Toledo. Os pais têm que ter a segurança de que as crianças vão ser transportadas e assistidas de forma segura. À medida que as coisas vão avançando, nós vamos fazendo. E nós temos, por modelo de trabalho, na prática, sempre foi assim. Hoje mudou. Hoje, quando o Éder vai fazer uma planta, ele está fazendo uma planta nova de 210 milhões de reais, que vai aumentar brutalmente a nossa produção de medicamentos, já se faz ela para os próximos 50 anos, não dá mais para mudar. Mas quando eu comecei a prática, eu mudava tudo cada 6 meses. E aqui no Bioparque é a mesma coisa, a empresa vem aqui, eu instalo ela debaixo da escada, depois ela tem 60 metros, passa para uma área de 100 metros, agora já tem algumas empresas em 300 metros, o GOI está em 300 metros, e hoje eu estou preocupado que daqui a um ano ele precisa de uma área de 1.500 metros. Então, hoje nós começamos a construir uma área industrial maior, porque eu sei que ele vai precisar daqui a um ano. E eu estou falando em 30 de junho. Ontem eu acertei com uma Malacarne 4.000 metros para 30 de junho, e mais 4.000 metros também para 30 de junho do ano que vem. Então, são 8.000 metros. Então, a educação vai ser igual. Vem, a gente dá um jeito de resolver aquilo de forma segura sempre. A partir dali, nós vamos começar a ter escolas aqui dentro. E o Bioparque tem uma vantagem. Aquilo que a iniciativa privada não faz, eu posso fazer. Eu não quero fazer. Se era para fazer, eu faria uma prática grandona de novo. Eu quero hoje fazer produtos, entregar produtos através das empresas. Mas se a empresa não tiver capacidade de investir ou for inviável, eu tenho como auxiliar. Isso é fundamental, porque isso viabiliza. E é dessa maneira que está sendo viabilizada, as coisas estão sendo viabilizadas aqui, através exatamente desses recursos que nós podemos dispor. Temos mais uma pergunta. Okay. Como será o processo de venda ou aluguel dos espaços comerciais, como lanchonetes, farmácias, etc.? Tudo é possível aqui, todos os arranjos são possíveis. Claro, nós temos interesse de trazer para o Bioparque, quem se compromete. Quem não estiver comprometido com o território, nós não temos interesse de trazer aqui. Uma construtora que vem aqui para fazer uma obra e vai embora, não nos interessa. Para um pouco, eu quero construir no Bioparque e eu quero comprar um terreno. Opa, está investindo aqui, porque quando está fazendo isso, está rodando toda a roda. E eu vou dar um exemplo. O Liberato é meu colaborador lá na Prati, ele é pesquisador, e ele tem o Bob's na cidade. O Liberato foi um dos primeiros que comprou um terreno aqui para colocar a sua lanchonete aqui. Mas ele, naquele momento que ele comprou, não tinha como construir. Ele me emprestou dinheiro, na realidade. Não tinha como construir, eu não tinha loteamento ainda. Mas eu falei, você instala uma lanchonete dentro dos prédios nossos. E agora ele está ontem, encontrei ele aqui ontem, e ele está instalando uma lanchonete aqui no hall do nosso edifício. Então, as empresas vêm e elas vão ser incentivadas a investir, a alugar, a comprar. Nós temos todas as possibilidades aqui dentro. E também temos interesse de ter uma concorrência, mas não uma concorrência daninha e nem a falta de concorrência. Isso é fundamental. A concorrência é fundamental para que tenha boas empresas aqui dentro, mas não um excesso de empresas que acaba degradando. Nós precisamos sempre olhar no Bioparque como nível de excelência, nível de qualidade de vida, de qualidade e, consequentemente, claro, levando a qualidade de vida. Nós temos que ter aqui um local muito bom para morar. De minha parte, só mais uma colocação, na verdade, para encerrar.
Essa pandemia, de alguma maneira, impactou o planejamento do Bioparque? Pelo que nós vemos, acho que não, né? Tanto a prática como o Bioparque, nós tomamos todas as medidas seguras, não é? Todas as medidas seguras. Eu vejo todo o meu pessoal aqui com máscara, o pessoal que está no BEC. E se a gente pegar alguém sem máscara aqui, o cara perde o trabalho. Essa é a realidade. Então, ele modifica, ele impacta algumas coisas. Nós até ficamos parados um tempo, diminuímos o ritmo de trabalho para 6 horas, colocamos muita gente de férias, demos férias adiantadas, mas tem outras coisas que passam a andar mais depressa, não é? Então, você hoje, de repente, perde muito menos tempo viajando. As lives funcionam. Nós conseguimos, com isso, melhorar muito a qualidade de comunicação. Nos acostumamos a nos comunicar dessa maneira. Então, todo dia, tanto eu quanto a Carmen, a gente está se comunicando da fazenda ou daqui com o nosso pessoal, o que a gente não fazia antes, porque a comunicação era ruim. Então, nós vamos sair dessa pandemia muito mais fortificados, eu tenho certeza. Aquelas empresas que estavam bem, elas vão crescer muito, muito, muito. O país está prevendo aí 3,5% de crescimento o próximo ano. Agora, claro, nós vamos ter apagões brutais de mão de obra. Assim que o país crescer mais que 2%, nós vamos ter problema de mão de obra. Não há a menor dúvida. Falta de mão de obra mesmo não especializada, mão de obra crua. Vai ter falta. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Então, nós temos que focar em desenvolver mão de obra o mais depressa possível. A doutora Selma nos enviou mais uma pergunta. A ideia de ocupação do território é que seja de um ecossistema complementar? Selma, o que é um sistema complementar? Eu não consigo entender a pergunta. Ela vai nos mandar por texto aqui, que é a conexão dela. Está difícil aqui. Está digitando. Um ecossistema integrado. Ok. A pergunta. A ideia de ocupação do território é que seja de um ecossistema integrado, que seja conectado. Sim, sim. O Bioparque é um parque de 4ª geração. É um parque onde você tem as empresas produzindo, a academia, a pesquisa, o ensino, a academia com o ensino e a pesquisa, e a moradia. Então, o Bioparque é uma cidade de 75 mil pessoas. São 75 mil pessoas que a gente conta dentro de 25 anos, 25 anos, morando nessa região. E aí ela tem que ser totalmente integrada, tem que ser uma cidade inteligente, temos que ir na direção de uma cidade inteligente, sustentável na medida do possível, inteligente na medida do possível também, porque os nossos recursos também são finitos, então a gente faz aquilo que é factível. O governo, economicamente, normalmente, ele não ajuda. Nós temos que nos virar com esse tipo de problema. Então, nós fazemos o que for possível, mas ela tem que ser totalmente integrada, onde as pessoas vão morar, exatamente onde vão morar, e vão trabalhar próximo, e vão estar próximo dos seus filhos também, que vão estar estudando. Isso eu acho que traz qualidade de vida. Hoje ninguém mais aceita bater o cartão, ficar 8 horas trabalhando, chega em casa de noite, viaja muito para chegar em casa, viaja muito para vir ao trabalho, se aposenta com 65 anos, e aí com 67, 68 está morto. Ninguém mais aceita isso. As pessoas querem ter a família, precisa ter um equilíbrio, de dar assistência à família, de estar junto com a família também, mas também trabalhar porque é fundamental, ter produtividade, exatamente, e é ali onde entra o ensino no Bioparque, metodologia ativa, em que as pessoas decidem o que têm que fazer, que não ficam na dependência de outros para tomar decisão, metodologia ágil, para que as pessoas consigam entregar os projetos
no tempo adequado. Os projetos, normalmente, no Brasil, eles vão derivando, e eles não terminam nunca. Quando a gente pensa em Angra 3, 1980, e vai até 2026 para ser entregue, gente, 46 anos nós ficamos pagando essa conta. Hospitais que levam anos para serem finalizados, e essa conta já foi paga pela sociedade várias vezes. Não dá. Por quê? Porque a gente fica esperando de cima que o projeto ande. Então, a metodologia ágil traz isto. Isso nós estamos mudando essa cultura, e isso é fundamental também. Obrigada, Selma, pelas perguntas. Obrigada aos colegas que nos acompanharam. Encerramos, doutor? Encerramos. Eu fico agradecido com os que estão presentes, eu fico agradecido com os outros que estão nos escutando também à distância. Aliás, todo mundo está à distância, o Vanderlei, a Selma. E vamos continuar avançando com vocês aí. O nosso pessoal tem trabalhado muito com a imprensa, lado a lado, explicando o que é o Bioparque, e hoje nós temos um conceito muito claro no oeste, eu digo na região norte do oeste do Paraná, que é esse perímetro aqui que vai de Cascavel até Guaíra. As pessoas já têm um bom conceito do que é o Bioparque. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço. Obrigada e um bom dia a todos.